Há algo de profundamente desconcertante nos lugares que custam menos do que deveriam. Um restaurante vazio com comida excelente. Uma loja onde tudo está em liquidação perpétua. Ou, mais perturbador ainda, um apartamento espaçoso, mobiliado e recém-reformado no centro de uma cidade cara, por um valor irrisório. Seria isso sorte? Ou um aviso mascarado. Mas aqui vai a pergunta: o que realmente está por trás de um imóvel bom demais para ser verdade? A resposta, como descobriríamos tarde demais, é simples e inquietante. O preço nunca é baixo. Ele só está sendo pago por alguém que ainda não sabe disso. Londres respirava como uma cidade exausta. Ainda cicatrizando das feridas da guerra, com suas avenidas limpas demais e seus prédios de fachada imponente, a cidade escondia sob sua aparência de reconstrução uma tensão palpável. Em cada esquina, uma fila por comida. Em cada anúncio de jornal, um apelo por moradia. Era nesse ambiente que surgiam de tempos em tempos as barganhas, aquelas oportunidades que, à primeira vista, pareciam presentes do destino. E foi exatamente esse tipo de milagre imobiliário que fez com que Claire e Martin Keller se tornassem o assunto de uma noite que até então prometia ser apenas mais uma reunião casual entre conhecidos. A noite estava morna e os convidados se espalhavam pela sala iluminada por um abajur de veludo. Eu, Arthur Hastings, havia sido convidado para jantar na casa de um velho amigo, Julian Parker. Ao seu redor giravam personagens variados, um antiquário, um professor aposentado, uma jovem viúva cheia de opiniões e o casal Keller, recém-chegado de uma viagem pela Escócia. A conversa, como era de se esperar, enveredou para as dificuldades de encontrar moradia em Londres, um tópico quase obrigatório à época. Julian, sempre teatral, estava relatando suas últimas mudanças como quem narra conquistas amorosas. Mas foi Claire Keller quem roubou a cena. Com um sorriso tímido e um certo brilho nos olhos, anunciou: conseguimos um apartamento em Montague Mansions, um dos bons, e, acreditem ou não, por apenas 80 libras por ano. O silêncio caiu na sala como um véu de incredulidade. Montague Mansions era conhecido por sua localização privilegiada e arquitetura de mármore. Seria o equivalente a conseguir uma cobertura em Paris por algumas moedas ou uma casa em Viena por um punhado de doces. Julian arqueou uma sobrancelha. Deve haver um fantasma ou dois incluídos no contrato, Claire? O que eles estão escondendo? Todos riram, mas não Claire. Seu sorriso vacilou por um instante. Nada, ao menos que saibamos. É mobiliado, limpo. O preço é baixo demais, sim, mas tudo parece em ordem. E como chegaram até ele? Perguntei genuinamente curioso. Fomos aos corretores da Stutzer Pool. Eles normalmente trabalham com imóveis muito caros, mas no fim da visita, o agente mencionou, quase como um deslize, esse tal apartamento. Disse que já devia estar alugado, que vários tinham ido ver, mas ninguém ficou com ele. Então decidimos tentar. Quando chegamos, nos disseram que estava livre. Parecia reservado para nós. Essas palavras, embora ditas sem intenção maliciosa, ecoaram em minha mente durante o restante da noite. Parecia reservado para nós. Havia algo de meticulosamente conveniente naquele relato. Como se todas as peças do quebra-cabeça tivessem sido arrumadas com precisão milimétrica para conduzir Claire e Martin até aquela porta. Na manhã seguinte, ao relatar o episódio ao meu velho amigo e companheiro de investigações, Hercule Poirot, esperava vê-lo rir da minha paranoia. Mas, em vez disso, seus olhos brilharam.
Mon ami, disse ele, colocando cuidadosamente uma xícara de chá sobre o pires. Você tem razão em desconfiar. Quando algo é fácil demais, é porque alguém já fez o trabalho difícil por nós. E, como costumo dizer, os detalhes triviais são os mais reveladores. Intrigado, observei enquanto Poirot, com seu habitual ar de quem guarda um plano que ainda não será revelado, calçava seus sapatos lustrosos e saía para uma pequena caminhada investigativa. Ao retornar, poucas horas depois, parecia mais animado do que quando partira. Arthur, acabo de confirmar que o aluguel real daquele imóvel é de 350 libras por ano. Os proprietários originais continuam recebendo o valor integral. O casal Keller está pagando apenas uma fração a alguém que subloca o apartamento. E quem subloca jamais revelou a identidade. Isso é ilegal? Não necessariamente. Mas é o tipo de detalhe que cheira a enigma. E, você sabe, não posso resistir a um enigma. Nas noites seguintes, Poirot começou a fazer algo curioso. Alugou um apartamento no mesmo prédio, no quarto andar. Alegou que o ambiente o agradava, mas eu sabia, sempre soube, que havia um propósito oculto em cada passo dele. Aos poucos, as rotinas dos vizinhos se tornaram conhecidas. Quem saía, quem chegava, quem olhava para os lados antes de entrar no prédio, quem sorria demais ao cruzar com estranhos. Foi numa tarde de domingo, com o sol tingindo de âmbar as janelas de Montague Mansions, que Poirot me chamou para observar algo. Claire havia acabado de sair de casa, vestida com elegância, mas com um olhar que parecia verificar mais o ambiente do que admirar o céu. Minutos depois, Martin trancou a porta com um gesto que não era de hábito, mas de cautela. — Eles escondem algo, disse Poirot. E não são apenas documentos ou segredos. É a própria identidade que está trancada ali dentro. Respirei fundo. Aquela investigação, que começara como um mero comentário durante um jantar informal, agora tomava forma diante de nós. O apartamento número 4, longe de ser uma barganha, estava se revelando como um palco meticulosamente preparado. E o espetáculo estava apenas começando. Para qualquer olhar desatento, Claire e Martin Keller eram exatamente aquilo que diziam ser: um jovem casal simpático, discreto e feliz por finalmente encontrar um lar confortável. Vestiam-se com elegância simples, cumprimentavam os vizinhos com cordialidade, não promoviam festas nem levantavam suspeitas. Na superfície, tudo se encaixava perfeitamente. Mas é justamente na perfeição superficial que as histórias mais perigosas costumam se esconder. No final da década de 1920, Londres vivia uma de suas mais silenciosas batalhas, a corrida por um teto. Com os resquícios da guerra ainda frescos, a cidade estava em constante reconstrução e os imóveis disponíveis eram disputados como tesouros. Nessa realidade, a oferta do apartamento número 4 em Montague Mansions se destacava como um ponto fora da curva. Uma localização excelente, móveis em ótimo estado e um aluguel absurdamente baixo, 80 libras por ano. Nenhum detalhe técnico justificava esse valor. E, no entanto, ele estava lá, disponível, mas apenas para as pessoas certas. Foi Hercule Poirot quem levantou essa primeira suspeita. Em uma visita à corretora responsável, descobriu que o valor real do imóvel era, na verdade, 350 libras anuais. O contrato original seguia ativo e legalizado, mas o casal Keller pagava apenas uma fração do montante, e a alguém que não constava nos registros da propriedade.
Ou seja, o apartamento era sublocado por alguém que queria, acima de tudo, se manter fora de vista. Esse padrão, embora inicialmente sutil, começou a revelar camadas de inquietação. Os Keller não eram conhecidos antigos de ninguém do prédio. Seus nomes surgiram como um sopro no meio do vento e rapidamente se estabeleceram. Nenhum amigo os visitava, nenhum familiar era mencionado, e mesmo suas histórias de vida eram vagamente estruturadas. Claire dizia ser ilustradora freelancer, Martin, consultor administrativo. Nenhuma prova era oferecida e ninguém pedia. Afinal, eles eram simpáticos, educados e estavam bem instalados. Bastava isso. Mas Poirot não era alguém que se contentava com a superfície. Ele acreditava, com razão, que a verdade raramente se mostra à primeira vista. Ela se camufla nas rotinas, nos gestos mecânicos, nos detalhes não ditos. A rotina do casal, observada a partir do apartamento alugado por Poirot no quarto andar, revelava padrões cuidadosamente ensaiados. Claire saía sempre nos mesmos horários, raramente utilizava maquiagem forte, mas variava sutilmente a maneira como prendia os cabelos. Era o tipo de mudança sutil que pode indicar mais do que vaidade. Pode significar a tentativa de alterar identificações visuais em ambientes externos. Martin, por sua vez, mantinha-se recluso. Passava horas na sala de leitura do prédio ou caminhava pelas redondezas sem uma rota fixa. Não parecia um homem em busca de trabalho. Parecia um homem que esperava algo acontecer. Foi numa tarde de terça-feira que a primeira grande fissura na aparência do casal se revelou. Poirot havia posicionado discretamente um pequeno espelho no corredor do apartamento, preso à base de uma escultura decorativa. A partir desse ângulo, conseguia observar a porta dos Keller de forma indireta, sem levantar suspeitas. Naquela tarde, um homem de aparência comum, chapéu de feltro, sobretudo cinza, bigode fino, aproximou-se da porta número 4. Tocou discretamente a campainha e, segundos depois, Claire apareceu. Ela não abriu a porta, não sorriu. Apenas escutou o que o homem tinha a dizer, balançou a cabeça negativamente e fechou a porta devagar, trancando 2 vezes. Poirot não tentou seguir o visitante. Sabia que, nesse tipo de jogo, pressa é o erro mais caro. Em vez disso, passou a registrar minuciosamente cada atividade anormal. Notou que, após o incidente, Claire começou a sair menos. Martin, por sua vez, passou a dormir no sofá da sala. O relacionamento, que parecia harmonioso, agora exibia rachaduras. Eles estavam nervosos. E quem vive com medo, mais cedo ou mais tarde, comete erros. E foi assim que a realidade finalmente começou a emergir através da camada de normalidade. No domingo seguinte, enquanto Claire saía para caminhar, Poirot e eu utilizamos o elevador de serviço, uma antiga plataforma de madeira destinada ao lixo e a entregas, para descer até o 2º andar sem sermos vistos. A porta dos fundos do apartamento estava apenas encostada. O corredor estava vazio. Entramos. O ambiente parecia comum. Um sofá bege, livros empilhados de forma casual, quadros discretos nas paredes. Mas ao olhar com mais atenção, notava-se que o lugar estava montado como um cenário teatral. Havia ausência de vivência. As gavetas estavam vazias, os armários continham apenas o mínimo necessário. Não havia objetos sentimentais, fotografias, bilhetes, roupas íntimas fora do lugar. Era como se ninguém realmente vivesse ali, ou como se tudo fosse constantemente rearrumado para parecer um lar.
No quarto principal, Poirot se ajoelhou diante de uma mala guardada sob a cama. Não havia roupas, apenas livros, e entre eles um volume encapado contendo uma espécie de caderno de códigos, letras trocadas, números encadeados, símbolos repetitivos. Aquilo não era material de um consultor administrativo. No criado mudo, encontramos uma caneta tinteiro com um logotipo de uma empresa norte-americana, desativada havia 5 anos. E um pequeno crachá de uma universidade do interior da Alemanha, com um nome diferente, Anna Weber. Claire Keller talvez não exista, murmurou Poirot com expressão grave. Mas Anna Weber, ou quem quer que ela seja, certamente está tentando manter as aparências até o fim. Aquilo foi o ponto de virada. A partir daquele momento, não investigávamos mais apenas um aluguel suspeito. Estávamos diante de uma operação planejada, com camadas de disfarce, ocultação de identidade e intencionalidade criminosa. Claire, ou Anna, e Martin não estavam se escondendo por acaso. Eles tinham algo a esconder e estavam dispostos a tudo para manter a ilusão de normalidade. A espionagem é, por natureza, um jogo de disfarces. Não se trata apenas de esconder fatos, mas de construir uma realidade paralela tão convincente que até o agente passa a acreditar nela. Os melhores espiões não usam máscaras, eles se tornam as máscaras, e foi exatamente essa ilusão, meticulosamente construída, que Hercule Poirot começou a desmontar. Ao investigar os hábitos dos ocupantes do apartamento número 4, Poirot e eu não estávamos apenas acompanhando passos, estávamos desenterrando identidades. O casal que atendia por Martin e Claire Keller não era, ao que tudo indicava, apenas mais um entre os milhares de casais jovens que procuravam um lar em Londres. Eles haviam sido escolhidos, ou melhor, criados. A chave para compreender esse mistério estava na conexão internacional que surgiu a partir de um nome: Elsa Hartmann, uma mulher cujo histórico desapareceu dos registros oficiais pouco depois da morte de um funcionário subalterno do governo americano chamado Luigi Valderi. Valderi fora assassinado em Nova York pouco tempo após o roubo de documentos confidenciais relacionados a sistemas de defesa naval. Esses arquivos, avaliados como material estratégico por países com interesses marítimos, jamais foram recuperados. O nome de Elsa apareceu nos relatórios do serviço secreto como a última pessoa com quem Valderi fora visto. Cantora amadora em cafés da capital americana, vivia com um irmão, cuja identidade também era questionável, e desapareceu da noite para o dia. Foi nesse momento que as suspeitas se concentraram nela como a verdadeira responsável pela obtenção dos documentos. A hipótese mais aceita entre os investigadores era de que Elsa não agia sozinha. Ela era parte de uma rede sofisticada, treinada para infiltrar-se em ambientes comuns, assumir identidades críveis e desaparecer sem deixar rastros. Poirot percebeu rapidamente que a espionagem moderna não se baseava em disfarces caricatos, mas em detalhes sutis. Ao cruzar informações, descobriu que o padrão comportamental da Sra. Keller coincidia com relatos anteriores de Elsa em Washington, desde a preferência por roupas neutras até a forma como amarrava o lenço no pescoço. Pequenas decisões diárias que, repetidas, formavam uma assinatura comportamental. Não era a primeira vez que Poirot enfrentava agentes secretos disfarçados. Mas o que tornava esse caso peculiar era o contexto. Londres, no fim da década de 1920, era um centro de efervescência diplomática. Com os tratados pós-guerra ainda recentes,
várias nações mantinham olhares atentos sobre a movimentação política e militar do Reino Unido. E justamente por isso, a cidade tornou-se um campo neutro, onde espiões, espiãs e contra-espiões disputavam silêncio e vantagem. O prédio Montague Mansions era o esconderijo perfeito. Não apenas por sua aparência nobre, mas por abrigar moradores diversos, de diferentes perfis e ocupações. Era fácil passar despercebido ali. Além disso, o fato de o apartamento ter sido sublocado por um valor irrisório indicava um movimento intencional. A armadilha não era o apartamento em si, mas o anonimato oferecido por ele. Enquanto aprofundava a investigação, Poirot passou a interagir com os porteiros, carteiros e zeladores do edifício. Descobriu que os Keller haviam chegado há pouco mais de 6 meses. Segundo o registro, vinham de um vilarejo ao norte da França. Mas nenhum comprovante real sustentava essa origem. Tampouco havia registros bancários, correspondências pessoais ou contratos de trabalho. A vida deles era limpa demais para ser verdadeira. Foi nesse ponto que Poirot ativou sua rede de contatos na Scotland Yard. Um inspetor chamado William Jepp, conhecido por suas ligações com o Serviço Secreto Britânico, informou que a Interpol já havia recebido alertas sobre a possível presença de Elsa Hartmann no continente europeu. Segundo ele, ela havia sido vista pela última vez em um porto na Espanha, embarcando para o Reino Unido com documentos falsos sob o nome de Anna Weber. Esse nome apareceu dias depois em um dos objetos encontrados durante nossa investigação no apartamento, um crachá universitário de uma instituição técnica na Baviera. Anna Weber era, portanto, a identidade ativa que sustentava a fachada de Claire Keller. Isso também explicava as tentativas de variação visual em suas aparições públicas. Elsa sabia que estava sendo procurada e que qualquer detalhe poderia denunciá-la. Com essas informações, Poirot passou a compreender que a presença dela em Londres não era aleatória. A cidade era o destino final de uma operação cuidadosamente executada, e os documentos roubados estavam, muito provavelmente, escondidos ali mesmo. Mas ainda havia um ponto obscuro. Quem mais estava envolvido? A figura de Martin, até então coadjuvante na trama, começou a levantar suspeitas. Ele não era apenas um cúmplice. Segundo registros antigos, ele havia usado outros nomes em diferentes locais, entre eles o de Carl Weiss, um técnico em codificação militar que trabalhou em Viena antes de desaparecer. Tudo indicava que Elsa e ele não eram apenas parceiros no crime, mas membros ativos de um esquema internacional de espionagem, possivelmente trabalhando para mais de uma potência. Enquanto Poirot reunia provas e coordenava a vigilância com Jepp, o plano para confrontá-los começou a tomar forma. Mas o mais interessante em tudo isso não era apenas o crime em si, e sim como a identidade dos personagens havia sido moldada para enganar até os olhares mais atentos. O que chamava a atenção em Elsa não era apenas sua inteligência, mas sua capacidade de se transformar. Em Nova York, era uma artista de cafés noturnos. Na Espanha, uma tradutora voluntária. Em Londres, uma esposa recém-chegada em busca de paz. Ela não precisava fugir. Bastava se reinventar. E é justamente isso que torna a espionagem um tema tão fascinante, porque, no fundo, ela não trata de grandes explosões, nem de perseguições cinematográficas. Ela fala da possibilidade de alguém sentar ao seu lado, sorrir, apertar sua mão, e ainda assim ser parte de uma rede secreta de informações capaz de mudar o rumo de um país inteiro.
Quando Hercule Poirot reuniu todas essas peças, sabia que não poderia agir sozinho. Mas também sabia que o tempo estava se esgotando. Alguém estava se aproximando do apartamento. Alguém que não tinha intenções diplomáticas e cujas ações poderiam destruir tudo antes que a verdade viesse à tona. Era hora de montar a armadilha. E dessa vez, não bastaria apenas inteligência. Seria necessário correr riscos. Afinal, quando se lida com mestres da mentira, a única forma de vencê-los é antecipar o próximo disfarce. Na maioria das vezes, aplicar a lei é simples. Há um crime, uma vítima, um culpado e uma punição proporcional. Mas quando a verdade é disfarçada com múltiplas camadas de fingimento, a justiça não cabe nos moldes convencionais. Nesse caso, foi preciso que Hercule Poirot seguisse por uma estrada mais tortuosa, uma rota onde as regras eram dobradas e a consciência substituía o Código Penal. As evidências contra o casal Keller já formavam uma rede sólida. Identidades falsas, conexões com eventos internacionais, uma sequência de disfarces cuidadosamente mantida ao longo de meses. No entanto, nenhuma prova concreta os ligava diretamente ao roubo dos documentos. Mesmo o caderno criptografado encontrado no apartamento poderia ser descartado como material acadêmico. A lei exigia mais, e por isso Poirot decidiu agir à sua maneira. A primeira decisão fora silenciosa, instalar-se no mesmo prédio. A segunda, mais ousada, invadir o apartamento quando os moradores saíssem. A terceira, e mais delicada de todas, envolvia manipular a narrativa até que a própria verdade se revelasse pelas mãos dos envolvidos. Na noite da armadilha, tudo foi preparado com precisão quase teatral. A entrada pelo elevador de carga, o uso da escuridão a favor, o silêncio estratégico. Armados apenas com um revólver descarregado e uma lanterna, Poirot e eu nos posicionamos atrás de uma divisória de madeira na cozinha. Ele tinha plena certeza de que alguém viria. Pouco depois da meia-noite, os passos de um intruso ecoaram no vestíbulo. A fechadura da porta da frente cedeu lentamente a um gancho e a sombra de um homem deslizou para dentro da casa. Seus movimentos eram rápidos, mas silenciosos. Ele conhecia o local e o risco. Com um sinal breve, Poirot avançou, cobrindo o rosto do invasor com um cachecol, enquanto eu imobilizava seus braços. A faca que ele carregava caiu no chão. Com firmeza, Poirot sussurrou algo em seu idioma. O homem parou de se debater. Um acordo tácito havia sido selado ali. Seu nome era Mattel, e não era um ladrão comum. Italiano, envolvido com uma organização paralela à máfia, havia cruzado o Atlântico com um objetivo: vingar a morte de um parente assassinado nos Estados Unidos. O nome que guiava sua busca era o mesmo que usava a Sra. Keller em Nova York: Elsa Hartmann. O que Mattel não sabia, e que Poirot havia antecipado, era que Elsa ainda usava um novo nome. A caça dele estava parcialmente cega, e esse detalhe permitia que Poirot conduzisse os eventos da forma que desejava. O detetive, então, fez um arranjo temporário. Levaria Mattel até a residência de Elsa e encenaria uma visita noturna que o colocaria frente a frente com a mulher que ele buscava. Porém, com uma diferença essencial: o revólver em sua mão estaria sem munição. A justiça, naquela noite, não viria pelos tribunais. Entramos na casa sem dificuldade. Mattel escondeu-se atrás de uma cortina. Quando Elsa apareceu na sala, Poirot a confrontou com elegância forçada, fingindo ignorância e cordialidade.
Bastaram poucas palavras para que ela percebesse que algo estava errado. Tentou correr, mas a porta estava trancada. Quando Mateo emergiu da cortina, o susto em seu rosto foi maior que o da própria Elsa. Ele ergueu a arma. A tensão preencheu o cômodo. Quem matou Luigi Valderi? Perguntou em voz baixa, mas firme. Ela não respondeu, mas seus olhos denunciavam um medo real. Não o medo de ser presa, mas o de ser desmascarada. Ela sabia que o disfarce havia caído. Foi então que Mateo puxou o gatilho. Nada aconteceu. O clique seco da arma descarregada soou como o encerramento de um julgamento silencioso. Poirot apenas observava. Em nenhum momento tentou impedir o gesto. Ele havia planejado tudo. O propósito não era eliminar ninguém. Era quebrar o jogo de ilusões e provocar uma reação que confirmasse tudo aquilo que os documentos não podiam provar. Você acha isso justo? Perguntei, enquanto ainda observávamos Elsa, que chorava em silêncio no canto da sala. A justiça verdadeira raramente está nos livros, Arthur, respondeu Poirot com tranquilidade. Há momentos em que o certo e o legal caminham por trilhas diferentes. E é preciso escolher entre obedecer ou compreender. Em poucos minutos, a polícia chegou. O inspetor Jepp havia sido avisado com antecedência e esperava o sinal para agir. Elsa e Mateo foram levados sob custódia. Nenhum dos dois resistiu. O que se viu a partir dali foi a formalização de tudo o que Poirot já havia montado nos bastidores, os nomes falsos, as conexões com o crime internacional, os contatos com agentes estrangeiros e, por fim, o paradeiro dos documentos escondidos dentro de uma peça de decoração. Um gato preto de veludo que ficava sobre o telefone da sala. Ao entregar o objeto à polícia, Poirot comentou com humor. É curioso, não? Antigamente, acreditava-se que gatos pretos traziam azar. Hoje podem carregar segredos capazes de derrubar governos. Mais do que desvendar o crime, Poirot havia exposto o sistema. Revelou como uma espiã podia se camuflar entre vizinhos, como as aparências podem ser uma armadura, e como a justiça precisa, por vezes, de coragem para transgredir a forma, sem abandonar o conteúdo. A pergunta, no fim das contas, era simples. Vale mais seguir a lei ao pé da letra ou alcançar a verdade, mesmo quando isso exige ultrapassá-la? Para Poirot, a resposta sempre esteve na lógica e na ética. A verdade, segundo ele, não é apenas um fato a ser descoberto. É uma responsabilidade a ser assumida. E naquela noite, ao observar o céu nublado de Londres pela janela do quarto andar, compreendi que há batalhas que não são vencidas com armas ou julgamentos. Algumas vitórias morais se dão no silêncio de uma escolha, no instante em que alguém decide não apertar o gatilho, e ainda assim revela tudo. O caso do apartamento número 4 chegou ao fim com a mesma sutileza com que começou. Sem sirenes estrondosas, sem manchetes nos jornais. Apenas 2 nomes riscados discretamente de listas internacionais. 2 rostos retirados do palco clandestino da espionagem e um segredo a menos circulando entre as sombras do mundo. Elsa, ou Anna, ou Claire, dependendo do país, foi formalmente acusada de roubo de informação estratégica e associação com agentes estrangeiros. Seu parceiro, cujo nome verdadeiro ainda não fora confirmado, foi extraditado para ser julgado por envolvimento em outros crimes de Estado. Mas a história, ao contrário do que muitos pensam, não terminou no tribunal. Naquela manhã cinzenta, sentado ao lado de Hercule Poirot,
eu ainda tentava compreender tudo o que havia se desenrolado nas últimas semanas. A mulher que tantos consideravam elegante, cordial e educada era, na verdade, uma peça central em uma rede internacional. O homem que muitos julgavam reservado e tímido havia sido responsável por traduzir e codificar documentos que poderiam alterar alianças militares. E, no entanto, ao olhar para trás, era quase impossível enxergar o perigo. Os dois foram meticulosos. Construíram suas novas identidades com paciência, atenção aos detalhes e um domínio inquietante sobre os gestos comuns da vida cotidiana. Passaram despercebidos justamente por saberem que, quanto mais comuns parecessem, menos suspeitas levantariam. Poirot, sempre preciso em suas análises, me disse com calma: a grande façanha dos criminosos mais inteligentes, Arthur, é compreender o valor da invisibilidade. Eles não se escondem nas sombras. Eles se sentam ao nosso lado, ocupam os mesmos espaços, sorriem educadamente e pagam suas contas em dia. O mundo moderno é ideal para eles. A pressa, a indiferença e o excesso de informação criam um cenário onde a normalidade se torna um escudo perfeito. Ponderei por alguns instantes antes de responder. Mas se é assim, como alguém pode distinguir o falso do verdadeiro? Ele fechou os olhos por um breve momento e disse, observando o que parece pequeno demais para importar: a verdade, Arthur, raramente grita. Ela sussurra. Cabe a nós escutá-la. Ao longo da investigação, Poirot optou por agir fora dos limites tradicionais da polícia. Decidiu montar uma armadilha, manipulou eventos, ocultou detalhes de alguns oficiais e, principalmente, conduziu a verdade até o ponto de colapso, forçando os culpados a se revelarem. A linha entre o detetive e o estrategista se diluiu, e o debate sobre a legitimidade de suas ações permaneceu comigo. Não teme que alguém critique seus métodos? Perguntei, enquanto caminhávamos pela calçada estreita, próxima ao prédio Montague. O julgamento mais relevante é o da consciência, respondeu. Há momentos em que seguir as regras à risca significa proteger os erros mais bem vestidos. A justiça que interessa é aquela que encontra o que estava escondido, mesmo quando precisa passar pelas frestas. O prédio Montague Mansions continuava o mesmo. O porteiro voltou à sua rotina. Os vizinhos pouco souberam do que aconteceu. Para a maioria, os Keller apenas se mudaram, mais um casal entre tantos que vinham e iam sem deixar vestígios. E talvez essa fosse a ironia mais pungente de todas. Uma operação internacional de espionagem foi desfeita sem alarde, sem manchetes, sem ruídos. No entanto, as marcas permaneciam invisíveis. Aquele edifício, silencioso e elegante, abrigou uma farsa meticulosamente construída. Durante meses, uma mulher dormiu em lençóis que não comprou, respondeu por um nome que não era seu e cozinhou em uma cozinha onde cada colher era uma mentira. E tudo isso aconteceu sem que ninguém, além de Poirot, tivesse notado. Mais tarde, enquanto tomávamos chá em sua sala, ele me fez uma pergunta que me surpreendeu. O que você teria feito, Arthur, se estivesse em meu lugar? Demorei a responder. Porque, no fundo, eu sabia que minha tendência seria recorrer aos canais oficiais, denunciar o casal, aguardar mandados, confiar no processo legal. Mas eu também sabia que, nesse caso, isso teria dado tempo para que fugissem ou escondessem novamente os documentos. A verdade teria sido abafada pela própria burocracia que deveria revelá-la. Acho que eu teria hesitado demais. Respondi com honestidade.
Poirot assentiu como quem confirma algo que já esperava ouvir. A hesitação é nobre, mas às vezes perigosa. O bem precisa, por vezes, agir com firmeza, antes que o mal tenha tempo de se reorganizar. Foi naquela tarde que compreendi a real função de um detetive como Poirot. Ele não era apenas alguém que solucionava enigmas. Era alguém que escolhia o momento certo de quebrar o silêncio, que decidia, com base em sua lógica e moral particular, quando e como intervir. E, acima de tudo, alguém que entendia que a justiça não é um ponto fixo, é um ajuste contínuo entre o certo e o possível. Dias depois, recebi uma carta breve de um agente do serviço secreto americano. Agradeciam a colaboração silenciosa de Poirot, reconhecendo que a resolução do caso evitara possíveis crises diplomáticas. O tom era contido, quase desconfortável, como se admitissem que, às vezes, a verdade precisa ser revelada por mãos que não usam uniforme. O gato preto de veludo, onde os documentos haviam sido escondidos, ficou sobre a lareira de Poirot por semanas, não como troféu, mas como símbolo. Um lembrete de que até os objetos mais banais podem esconder segredos capazes de mudar o rumo da história. E, ao final de tudo, a frase que mais me marcou não foi dita por nenhum policial ou oficial estrangeiro. Foi pronunciada por Poirot, olhando pela janela, vendo os transeuntes passarem com pressa pela calçada. O mais perigoso não é o que se esconde, é o que se mostra, mas ninguém presta atenção. Essa é a essência da verdadeira investigação. Observar o que todos ignoram, desconfiar do que parece óbvio e, sobretudo, saber que a realidade é sempre um pouco mais profunda do que parece. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue desvendando mistérios incríveis. Nos vemos na próxima investigação.